Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre o derrame pleural. Então aqui é um vídeo com um objetivo mais informativo. Então só tirar algumas dúvidas, né, para quem não entende nada do derrame pleural, né, ficar por dentro. Bom, é, então para a gente poder entender, a gente tem que entender o que é essa que a gente chama de pleura, né? Então a pleura, aqui a gente tem um desenho, é duas camadas de tecido, né? Tem uma pleura que reveste a parede do tórax, né? Essa parte rosa aqui toda é o pulmão, que é o pulmão do lado esquerdo. E a pleura ela vai ter essas duas camadas, uma, né, que é a pleura visceral, que ela recobre o pulmão, e a outra, essa pleura aqui parietal, que vai recobrir a parede. Então a pleura tem essa função de produzir um líquido, né, para lubrificar e favorecer o deslizamento do pulmão na inspiração e expiração. Então isso aqui é que a gente dá o nome de pleura. Então normalmente não existe uma cavidade, né, que o pulmão praticamente fica colado na parede. Mas por algum motivo acumula líquido ou ar aqui, é que a gente vai ter o que a gente chama da cavidade pleural. Bem, e por que vai acontecer esse derrame pleural, né? Que às vezes algumas pessoas chamam de água na pleura. Então, por algum motivo, pode ter alguma produção excessiva, né, de líquido e que a drenagem, né, da pleura pode estar mais prejudicada. Então, esses dois seriam os principais mecanismos. Então, ou é a produção excessiva, que não vai conseguir, né, escoar toda essa drenagem, ou algum problema no sistema de drenagem. Então, alguma doença aqui na pleura vai favorecer, né, o acúmulo desse líquido por conta da dificuldade de retirar esse líquido. Ou até mesmo alguma infecção vai poder favorecer a produção excessiva do líquido, algo nesse sentido também. Então, um derrame também, muitas vezes, ele pode acumular não só de um lado, né, que a gente vê, ou do outro lado. Nesse caso da imagem aqui, está ilustrando o acúmulo principalmente aqui do lado esquerdo, né? E esse líquido ele vai comprimir o pulmão e causar o que a gente chama de atelectasia, que é deixar o pulmão mais murcho. Então é por isso que ele vai causar a falta de ar no paciente. Então, né, voltando aqui falando um pouquinho das causas, então dentre as principais causas, né, que a gente vai ter do derrame pleural, quando ele não tem uma origem na doença pleural, a gente vai ter as doenças que a gente chama sistêmicas, né, que acomete o organismo inteiro. As principais seriam a insuficiência do coração, né, insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a insuficiência hepática também, né, pode causar, seria uma causa sistêmica aí da infecção, outra coisa do derrame pleural. Outra coisa que pode, né, ser muito comum e causar também seria um quadro desnutricional. Então a hipoalbuminemia, né, por si só, que é quando a albumina está baixa, ela pode causar acúmulo de líquido em toda a parte do organismo e também causar o derrame pleural. Além disso, a gente pode ter as outras doenças da pleura, que nem algumas doenças neoplásicas, câncer na pleura, ou então a metástase, né? É muito comum, é mais comum até do que o câncer primário da pleura, então é muito comum um câncer de mama, algum câncer também poder ir pela pleura e causar o derrame. Tuberculose também pode causar um derrame pleural, alguns casos de pneumonias também pode causar um derrame pleural. Então, essas são as principais causas. Entre as manifestações clínicas vai depender muito do que causou. Então, mas o que é muito comum acompanhar, dependendo do volume, né? Então, se for um derrame pleural que comprimiu uma parte grande do pulmão, vai causar falta de ar. E alguns casos, né, com dor, pode causar dor, principalmente se tiver com algum quadro de infecção associado ou alguma outra coisa nesse sentido. Além de ter associado com algum outro problema, né, na insuficiência renal. O paciente pode também acumular líquido na barriga, dificuldade para urinar. Então, vai depender muito da doença que causou o derrame pleural. Aqui é só um raio-x ilustrando, que é uma das maneiras da gente identificar o derrame no raio-x, que é quando o paciente deita de lado, né, e o líquido ele escorre aqui para baixo. Se não fosse só alguma outra coisa no raio-x, não mudaria o raio-x. Então, o raio-x depende da posição do paciente, muda porque o líquido escorre. Bem, e qual que seria o tratamento disso aí? O tratamento
principalmente no caso que é da insuficiência cardíaca, insuficiência renal, seria o tratamento dessas doenças. Então, assim, às vezes não é necessário nem fazer o esvaziamento desse derrame pleural, se ele não estiver causando uma falta de ar muito importante. Assim que o coração do paciente volta a funcionar melhor, o rim volta a funcionar, o próprio organismo ele consegue reabsorver nesse líquido e evitar que junte mais líquido. Em alguma dessas fases, a gente pode ser necessário fazer ou uma drenagem torácica ou uma toracocentese, que a gente chama. A toracocentese nada mais é do que a punção com agulha. Seria mais ou menos ilustrado por essa imagem. Então, o paciente sentado, a gente faz uma anestesia local, entra com a agulha e tira o líquido, né, junto com o gel, para poder esvaziar e o pulmão poder ocupar essa cavidade toda que estava acompanhando pelo líquido. Isso aí muitas vezes dá um alívio na respiração para o paciente. Esse procedimento também pode ser usado para diagnóstico. Às vezes o líquido acumulou, ainda não tem tanta certeza aí se foi por conta do coração, se foi por algum quadro de infecção. Mesmo que às vezes o paciente não tenha tanto sintoma respiratório, às vezes a gente pode fazer a punção para diagnóstico. Então, é um procedimento que vai ajudar nesse sentido também. Outros procedimentos seria a drenagem de tórax, né, ilustrado aqui, que a gente coloca uma mangueira mesmo no tórax do paciente, né, com anestesia local também normalmente. E esse líquido, né, ele vai drenando aos poucos. Então, isso aqui seria no caso daqueles pacientes que tem um quadro de alguma infecção, ou então já teve vários episódios aqui e não conseguiu drenar direito com essa punção, por causa de algum motivo do líquido e tudo, então poderia lançar a mão desse tipo de tratamento. E esse tratamento eu coloquei aqui, a Pleurodese, ele já é mais específico para quando o paciente tem algum tipo de câncer. Então é muito comum o paciente com um tipo de câncer já na pleura, mais avançado, fazer o acúmulo desse líquido de repetição. Então, por se tratar, né, de juntar muito líquido e ficar repetindo esse acúmulo de líquido, a gente pode fazer esse procedimento que nada mais é do que a gente usa uma medicação, né? Também tem que passar pelo dreno de tórax. A gente usa uma medicação para favorecer, né, colar essa pleura, aquele espaço que a gente mostrou no início do vídeo. Então vai colar uma pleura na outra. Isso aí vai impedir, né, que se junta muito líquido e que o paciente tenha alguma dificuldade a mais para respirar. Bem, eu acho que assim, é um vídeo mais básico mesmo, só para ilustrar, para entender o que se trata o derrame pleural. E se ficar alguma dúvida, estamos à disposição para responder. Muito obrigado.